Oi, gente, tudo bem? Olha, eu vim aqui agora, tá? Para passar o significado dos arcanos maiores para vocês. O primeiro arcano maior que a gente tem, vou mostrando as cartinhas aqui para vocês. Olha, é o Mago, tá? O Mago é uma carta maravilhosa porque ele é sempre um começo. Ele é um começo, é uma coisa que é quando sair para alguém que tiver com um negócio, começando um negócio, ele é um bom começo. Vai depender muito das cartas que estão do lado. Mas o Mago, ele é uma carta masculina que significa atividade. É você fazer alguma coisa. No caso do Mago, é mais interessante você fazer alguma coisa do que você não fazer coisa nenhuma, não tomar nenhuma decisão, mesmo que a decisão seja errada, tá? Então, quando alguém perguntar, por exemplo, de filhos, né? É uma carta masculina. O Mago significa, ele é o mensageiro dos deuses. Então, ele é Mercúrio, é aquele que traz o conhecimento espiritual pra gente, né? Significa atividade, transformação. E pode significar também um mago, gente. Um mago, uma pessoa que mexe com magia, uma pessoa assim espiritualizada, né? A segunda carta é a carta da sacerdotisa, gente. Ai, essa carta é linda e ela significa o seguinte, gente. Assim como o mago é atividade, vai, faz, tá na hora. A sacerdotisa não faz nada ainda. Espera que vai ter o momento certo, espera que vai vir para você o bem, né? Então a sacerdotisa é o lado espiritual da mulher. É a mulher espiritualizada, é o espírito puro, é o útero receptivo, né? Então, se alguém estiver querendo ter filhos, não é a carta da gravidez, mas de uma possível gravidez, né? É o domínio feminino no mundo, mas o domínio espiritual, tá? A outra carta, gente, é a carta da Imperatriz, que já é o contrário da sacerdotisa. A carta da Imperatriz, ela é a carta, gente, da mulher concreta, daquela mulher que levanta cedo, que veste as crianças para ir na escola, vai trabalhar, cuida da casa, cuida do marido e ainda fica bonita. A mulher, é a carta da gravidez também. Então é uma carta de nutrição. E é uma carta também relacionada, assim, pode ser uma empresária, uma mulher independente, uma mulher, assim, é a mulher concreta, é a mulher que faz as coisas aqui na Terra. Agora a sacerdotisa já é mais a alma da mulher, né? O lado feminino, assim, mais a alma. E a Imperatriz, então, gente, ela é a carta da mãe, da maternidade, da fecundação, da reprodução. E pode também ser uma patroa, alguém assim, acima de você no seu lado profissional. É lógico que depois da Imperatriz vem o Imperador, né, gente? O Imperador é uma carta maravilhosa. O Imperador, gente, ele é o marido da Imperatriz, né? O marido da Imperatriz, o homem concreto, pode significar paternidade. Mas geralmente, gente, eu vejo no meu tarô que o Imperador é uma pessoa assim, um juiz, sabe? E sempre quando sai o Imperador, eu volto a pessoa pro lado espiritual. Porque o Imperador, ele é uma carta materialista. É uma carta de controle, de comando, de superioridade, de força, né? De ambição. Então é uma carta que a gente tem que puxar assim bastante pro lado espiritual. E também, gente, é uma carta que significa assim um homem poderoso. Então pode ser seu patrão, pode ser seu pai, né? O patrão da consulente da pessoa que você tá lendo tarô, tá? Aí vem o Hierofante, gente. O Hierofante é linda, essa carta aqui. O Hierofante é a carta dos estudos, da sabedoria, né? Ele é o símbolo de uma vida espiritual, seu poder, elevação. Então, gente, sempre quando sai o eremita, eu falo sobre faculdade, sobre curso, sobre uma sabedoria, às vezes, que a pessoa precisa ter naquele momento. Ele é a carta da sabedoria, né? Esse Hierofante do tarô do Aleister Crowley, ele é comparado àquele Hierofante do Egito, que ele curava todo mundo, mas ele era doente e não conseguia se curar.
Então a sabedoria, às vezes, ela é pra fora, né? A gente não usa a sabedoria pra gente. E isso, se a gente for ver, um pouquinho de hipocrisia, né? Então, pra gente ter, assim, bastante sabedoria de tanto transmitir essa sabedoria pros outros, quanto pra gente mesmo. É uma carta também dos professores, essas coisas. Aí, gente, vem a carta dos amantes, tá? A carta dos amantes é uma carta maravilhosa. É uma carta que significa escolha, casamento, nutrição, né? Então, vocês podem ver que é como se fosse um deus, né? É um deus da mitologia abençoando duas pessoas diferentes. Essas pessoas são diferentes, por isso que uma é branca e uma é negra, né? Essas pessoas se encontraram a essa altura do campeonato e dependendo das cartas que tá do lado, tem tudo para dar certo ou não. Vai depender das cartas que estão do lado, porque o tarô, ele não funciona sozinho. Ele não funciona com uma carta só. Ele funciona sempre com muitas. Uma carta pode transmitir uma mensagem, mas não, a gente não consegue fazer uma tiragem com uma carta só, né? Essa carta, ela é também um pouco igual ao mago, porque ela significa que uma escolha errada, nesse caso, é melhor do que escolha nenhuma, né? Então, às vezes, a gente tem que escolher. É mais fácil você romper uma cadeia de ferro do que uma de flores. Porque tudo aquilo que envolve o coração envolve mais sentimento e medo de sofrer, né? Ai, gente, eu amo a carta do carro. A carta do carro, olha só, ele tem 4 esfinges, 2 pretas e 2 brancas. As pretas é o teu lado ruim, as brancas é o teu lado bom. Isso quer dizer o quê? Que se você usar na tua guerra, na tua luta, os cavalos negros, você vai estar sendo mal, passando por cima de alguém. Mas se você usar os cavalos brancos mais do que os negros, você vai estar sendo tão bonzinho que vão acabar abusando da sua bondade, tá bom? Então é a carta da vitória, tá, gente? Então essa carta, ela sempre sai a vitória de uma situação, que a pessoa vai conseguir sair, né, daquela enroscada que ela se meteu. E pra gente ser justo, né? A carruagem, que é essa carta, ela é uma carta de valores tanto espirituais como materiais. Ela não é só uma carta espiritual. Ela significa as conquistas, a prosperidade que a gente tem na vida e uma vitória em cima de alguma situação difícil. Gente, essas cartas têm milhões e milhões de significados. Eu tô dando um significado básico para que com esse significado vocês já comecem a ler tarô, né? Então, porque vocês podem ver, vocês compram esses livros de tarô, vem muitos e muitos e muitos significados, porque uma coisa puxa a outra. Então, as cartas, elas têm bastante significado, mas elas têm um significado físico, fixo, que é né? E através desse significado, vocês vão dar outros significados para as cartas de vocês. Gente, agora a carta da justiça, tá? A carta da justiça é maravilhosa e ela significa, gente, a justiça dos homens mesmo, tá? É a justiça dos homens. Então, tudo que tem a ver com fórum, tem a ver com compra e venda, com cartório. E ela também remete, assim, às vezes a pessoa perguntar, olha, você tá sendo justa com você mesma? Você tá sendo justo com os outros? Mas é uma justiça terrena, é diferente da carta do julgamento, que já é um julgamento, assim, espiritual, é uma justiça espiritual, né? Então essa carta, gente, mostra que a gente tem que ser justo, né? Que se a gente não for justo com os outros não vão ser justos com a gente. A gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente deseja que façam pra gente. Aí, gente, a carta do eremita, tá? Ah, essa carta é maravilhosa. Por quê? Porque olha que linda. Ele carrega a própria bengala e a própria luz. É disso que essa carta fala, de uma solidão, mas uma solidão às vezes que é necessária. Às vezes é necessário a gente fechar os olhos e se voltar para dentro, né? Você tem a sua própria luz, é a sua luz que tem que iluminar o seu caminho. Você tem a sua própria bengala, é só na sua bengala que você tem que se apoiar. Então, para você contar, primeiramente e até exclusivamente com você mesmo e com Deus nessa estrada, porque essa carta fala, ainda que eu ande pelo vale tenebroso da morte, eu não temerei, porque na realidade a gente nunca tá sozinho, a gente tá com Deus. Então essa carta pode sair para falar que é necessária essa solidão, ou
que essa solidão está sendo ruim, ou que é preciso chegar a uma meditação, né? A pessoa meditar mais, se interiorizar mais, porque essa é uma carta de você com você mesmo. Ai, agora tão querida roda da fortuna, né? Nos outros baralhos, essa carta significa prosperidade, mas nesse baralho significa destino. Então, sempre quando essa carta sai perto de outra, aquela outra carta que saiu é que está no destino da pessoa. Então, essa carta significa, sim, vitória, prosperidade, mas significa mais destino, significa aquilo que Deus está preservando para você, né? E também é um direcionamento, assim, pra gente saber que a missão da gente nesse mundo é evoluir. Se tem um motivo pra gente estar aqui, que Deus está querendo evoluir as almas dele e trazer as almas dele de volta, né? Porque Deus é um espírito que se dividiu em muitas almas, então somos ele também. E o tarô, ele nos ajuda a ver isso, ele nos ajuda a ver o espírito que está com a gente, né? Bom, agora a carta da luxúria, que é a carta da força nos outros tarôs. Vocês veem que é uma carta literalmente assim de luxúria mesmo. Por quê? Porque é a força da mulher. Essa carta é a força que a mulher tem, a força que a mulher emprega, que na realidade é sutil, né? Mas também é uma carta assim para evitar o vulgarismo, porque você vê, é uma mulher com o útero voltado para o universo, ó. Ela tá montada num leão, e esse leão é a cabeça do padeiro, do skatista, dos padrões que existem de homens, né? Então essa carta, ela tanto pode destruir uma pessoa, quanto ela pode trazer muita força para aquela pessoa. Mas não é porque sai essa carta, gente, que obviamente vai estar havendo traição. Não é isso, não. É uma carta de, vamos dizer assim, uma harmonia mais feminina, no sentido de bem feminina mesmo, gente, né? De sexualmente feminina, falando assim, né? Aí, gente, vem a carta do sacrifício, que é essa carta aqui, que é a carta que nos remete a fazer um sacrifício para um bem maior. Porque o tarô, ele nunca vai falar, olha, sacrifício, morte, desespero, e está no teu caminho. Porque se você tá lendo o tarô de uma pessoa, a pessoa tem que sair melhor do que ela entrou para ler. O tarô não existe para judiar das pessoas, para trazer energia ruim, para desequilibrar o lado emocional. Pelo contrário, o tarô, ele é terapêutico. E essa carta é um sacrifício que a pessoa tem que fazer em prol de uma coisa boa. Então, às vezes, uma faculdade, né? Às vezes um sacrifício mesmo que a pessoa vai ter que passar na vida, espiritual, financeiro. Só que essa carta é um pouquinho perigosa, porque o tarô não fala de morte. Mas essa carta é como se a morte estivesse rodeando a pessoa. Não em todos os casos, tá? Aí, gente, a carta da morte, que é depois do sacrifício, vem a carta da morte, né? O arquétipo. Então, a carta da morte, ela significa uma transformação. Significa também o fim de um namoro, um fim de um relacionamento, de amizade, o fim de um trabalho e uma mudança de casa. Só que a morte, gente, ela não é uma carta ruim. A morte, ela leva embora aquilo que nos serve mais pra gente, entendeu? Então a gente não pode fazer cara feia quando vem a morte, porque a morte significa uma transformação, que se tiver dor, vai ser pra melhor. O crescimento é pra melhor. Quando a criança tá crescendo, não tem a dor do crescimento? Então, é a mesma coisa, e é a dor da evolução da alma, que a gente sempre vai ter. Então é um fim, é transformação, etc e tal. Agora, gente, a carta do equilíbrio, da temperança, né? Então essa é a carta do equilíbrio, da misericórdia, a modificação, o espírito solar. É aquilo que trabalha o metal, que tempera o aço, levando exatamente ao grau desejado. Então essa carta, ela traz um equilíbrio emocional, né? Vai depender muito das cartas que estão do lado, mas ela é o teu equilíbrio emocional. Ela é aquilo que você guarda no teu coração, os sentimentos que você tem, tá? Agora, gente, a carta do diabo, né? É muito temida por todo mundo, mas, gente, você temer o diabo não, porque o diabo, na realidade, são nossos desejos. É aquilo que nos aprisiona,
né? Aquilo que nos deixa preocupado, aquilo que nos faz acreditar que a gente não tem força para continuar. E essa carta, sim, ela pode ser traição, tudo aquilo, coisas ilegais, né? Mas principalmente a prisão dos nossos desejos, né, gente? Então a gente tem que ser livre, ter uma vida mais simples, ter sempre o pensamento em Deus, porque o mal existe. O diabo existe, gente. Ele tem a sua personalidade própria e a missão dele é acabar com a nossa reputação com Deus, né? É lógico, gente, que depois do diabo tinha que vir a torre, né? A torre é a pior carta do tarô, na minha concepção, tá, gente? Tem gente que gosta da torre, mas a torre significa a colheita do mal que você plantou. Então, se você plantou algum mal, você fez alguma coisa legal, você traiu alguém, você vai receber de volta. A torre é a lei do retorno. É aquilo que você plantou, que não deu certo, é a desarmonia do espírito que tenta penetrar no mistério divino. É quando o espírito está desanimado, o corpo está desanimado. É a carta do desespero, tá, gente? Agora, essa carta aqui é a carta da estrela. Essa carta, quando sai perto, por exemplo, da torre, ela alivia o significado ruim da torre. Porque depois de uma tempestade vem o quê? Vem a bonança. Então, a estrela é a bonança. É o recomeço, né? É uma carta, assim, de felicidade, de esperança. Eu chamo essa carta da esperança. Então, sempre quando ela sai, a gente pode dar esperança que aquilo que a consulente está querendo vai acontecer, tá? Agora, a carta da lua, gente. A carta da lua, ela é a carta da dúvida do tarô. Da dúvida, das drogas, de tudo aquilo que entorpece a mente. Né? É uma mente que não tá, que tá meio doentinha. A lua também é a carta da doença física. Então, uma doença, uma sinusite, desde uma sinusite até um câncer, vai vir a carta da lua. Basta você saber interpretar. Porque as cartas não mentem jamais, né? E a gente é que tem que saber interpretar certinho, mas a gente também é ser humano. Às vezes a gente dá umas erradas, né? Então, a carta da lua é droga, bebida e doença física, tá? Cabecinha não tá boa. Às vezes muito Rivotril traz a lua também. Então, vocês cuidado aí, gente. A carta do sol. A carta linda, maravilhosa. A segunda melhor carta do tarô significa um ápice. Saúde física, você chegando onde você quer, as coisas acontecendo da melhor maneira possível. Sabe quando as coisas começam a acontecer e sair até um pouco fora do teu controle, que chega, você tem medo de tanta coisa boa? É assim o sol. É a conquista, é a iluminação do espírito. É quando você não precisa mais de muita coisa para viver. Você vive com simplicidade, né? Aí, gente, vem a carta do julgamento, que é essa carta aqui. E essa carta significa o julgamento de Deus, né? Significa nova era, castigo ou recompensa. Lembranças, né? Que a gente, que somos almas. E que esse julgamento é baseado na alma da gente, não só no corpo, né? No bom comportamento do espírito, de você ser uma boa pessoa, mesmo que as pessoas abusem da tua bondade, por conta que daí o defeito não é mais seu, é deles, né? E até que enfim a carta do mundo, gente, olha a carta do mundo, é essa carta aqui, que significa que você realizou todos os teus sonhos ou vai realizar. Então é uma carta muito boa, uma carta, é a melhor do tarô. Sempre quando sai ela numa tiragem, eu costumo falar que vai acontecer um milagre na vida da pessoa. Porque os milagres existem, gente. A água que a gente toma é um milagre, né? Tem coisa mais milagrosa que tomar um copo d'água quando a gente tá com sede. Então você chamar a pessoa para os milagres, não só os grandes, mas os pequenos que acontecem no dia a dia da pessoa, né? Então, gente, agora falta a última carta, que é a carta do louco. A carta do louco é maravilhosa. Eu gosto muito da carta do louco, gente. Olha a inocência da carta, tá? Ele tá sorrindo, tem um tigre ali mordendo a perninha dele, ele tá sorrindo. Por conta que o louco significa inocência. O louco, o herói louco que passa por todos os arquétipos do tarô, das cartas dos arcanos maiores.
Então ele é um papel em branco e o mago é um pinguinho nesse papel. Ele pode ser escrita no livro do louco a história de um presidente, de um Mahatma Gandhi, ou de um grande príncipe ou de um grande mendigo, né? Então eu falo que o louco é sempre uma criança enfiando o grampo na tomada. A criança não tem noção do que está fazendo, mas está fazendo uma coisa errada. Mesmo fazendo uma coisa certa ou errada, o louco significa uma inocência, um coração puro, né? Então eu espero que vocês tenham guardado. Se vocês quiserem anotar num caderninho, esse módulo acabou e o próximo vídeo vai ser sobre os arcanos menores, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês estejam gostando.